E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao nosso estudo semanal da lição de jovens, do contexto jovem. E aí, gostou da primeira semana? Foi bacana, uma linguagem simples, deu para compreender? Que legal, fico muito feliz com isso. E você compartilhou o vídeo? Ah, que legal, bacana. Você compartilhou e você não compartilhou? Como assim não? Aí enfraquece a amizade. Compartilhe o vídeo aí se você gostou. Se inscreve aqui no canal, por favor, te peço de todo o coração. Se inscreva, ative o sino de notificações para você e chame os outros para a gente poder junto aqui fazer um bate-papo bem simples, bem leve sobre a lição da Escola Sabatina Jovem. E a gente vai falar essa semana sobre Caim e Abel, doação e conflito. A partir de uma doação, de uma oferta que eles fizeram a Deus, teve um conflito entre os irmãos. E você tem conflito com seu irmão, com a sua irmã? Já teve? Tem? Como é que é a vida aí? Geralmente irmãos, têm conflitos porque são diferentes. Apesar de virem, do mesmo pai, da mesma mãe, são indivíduos completamente diferentes. Assim também era Abel e Caim. Inclusive, no relacionamento com Deus eles eram diferentes. E olha que interessante, Caim, quando ele veio ao mundo, a mãe dele, o pai dele, acharam que ele era o Salvador, que ele era o Messias prometido. E aí, no desenrolar da lição aqui, a gente vai ver muita coisa aonde isso pode ter levado. E você sabia que rebelião é uma escolha? Exatamente, você escolhe se rebelar ou não. A lição traz pra gente a história de um pastor, né? Esse pastor, ele ficou doente, teve um problema de saúde, teve que ser internado e ele começou a questionar Deus. E ele teve um problema com os líderes dele e esses líderes o transferiram. Então ele começou a achar assim, tá tudo contra mim, tá tudo contra o meu ministério. E esse problema de saúde dele, ele precisava de uma cirurgia urgente, só que ele não aguentava uma outra cirurgia, que ele já tinha feito uma anterior. Olha que situação. E num dia lá ele começou a questionar Deus. E os questionamentos que esse pastor teve, com certeza você também já teve em algum momento. Não acredito. Será que eu estou servindo o Deus correto? Será que tudo isso sobre salvação, volta de Jesus, não é uma ilusão? E esse pastor começou um dia ali a conversar com Deus, desabafar com Deus, porque que tudo aquilo estava acontecendo com ele. E a rebelião, ela acontece, não é de uma vez, ela é gradativa. O primeiro passo para acontecer isso é a amargura, é a revolta. Aí no segundo passo já vem a rebelião. É o que aconteceu com Caim. Mas falando aqui do nosso pastor, ele se lembrou um dia à noite conversando lá no hospital sobre um texto, que o próprio Jesus disse: aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. A noite passou, no outro dia chegou uma enfermeira ali para visitar, ver como é que ele estava, e começou a cantar e orar com ele, E ela colheu o sangue desse pastor para fazer alguns exames, e ali o sangue começou a dar reações de cura. Esse pastor teve alta, e ali ele percebeu que Deus o amava e ele fez do seu ministério realmente uma oferta de adoração a Deus. Dentro desse relato de Abel e Caim, a gente entende a importância de ofertar regularmente a Deus. Ofertas em valores e oferta do coração. Todos os dias está ofertando a Deus. Também a gente vai aprender sobre a escolha de adorar a Deus, ofertar a Deus. Ela pode influenciar na nossa adoração a Ele. E as diferenças de Abel e Caim eram muito grandes, a começar pelo caráter. Enquanto Abel confiava em Deus, confiava no plano da salvação, Caim era revoltado com o que Deus fez com seus pais, ter o expulsado do Éden. Ele não aceitava isso. E se você reparar a história de Caim, o perfil dele se assemelha muito com o de Satanás. Fala, não me diga! Egoísmo, egocentrismo, orgulho. Caim, ele se achava superior. E você lembra que eu falei aqui no comecinho que Adão e Eva acharam que ele era o Messias prometido? Então a gente pode imaginar o seguinte: pensa como esse menino foi criado. Caim foi criado com todo carinho, com todo amor. Abel já foi meio deixado de lado. O relato bíblico não traz muito sobre Abel, mas dá pra gente identificar aqui o caráter dele. Um caráter puro e com senso de justiça. E olha que interessante, Caim tinha esse senso de que Deus abandonou, que Deus era injusto. E qual era a profissão de Caim? A profissão de Caim era lavrador. Lá em Gênesis 3, quando Deus expulsa Adão e Eva, ele fala o quê? Ele fala que a maldição viria sobre a terra, que agora o homem ia ter que batalhar, plantar, suar, sofrer para poder ganhar o seu alimento e
Caim, ele se identifica com isso, com a maldição, com o sofrimento. Abel, pastor de ovelhas. As ovelhas representavam o sacrifício que simbolizava Jesus lá na cruz. Então, olha aí, um escolheu até a maldição como profissão, o outro escolheu a bênção. Eu entendi a referência. E Abel tentava muito a conversa com Caim, dar conselhos para que Caim mudasse esse jeito dele. Só que Caim era o mais velho, Abel era o mais novo, Caim não dava ouvidos. Você é mais novo, você não sabe de nada. Geralmente, irmão mais velho tem isso. Eu sou irmão mais velho e por muitas vezes eu não quis ouvir a minha irmã mais nova e muitas vezes ela estava certa. Abel tentou ajudar de todas as formas e acabou criando um ciúme de Caim contra Abel, por Deus ter rejeitado a oferta de Caim. Mas por que Deus rejeitou a oferta de um e do outro não? Isso tem muito a ver com a rebeldia de Caim. A rebeldia não foi ali naquele momento, ela já vinha antes, lembra? Como a gente conhece a história, Caim ele acaba matando o seu irmão no momento de fúria, no momento de violência. A perseguição veio de alguém que estava do lado. A gente pode tirar uma lição para a gente. No fim dos tempos, as perseguições que nós vamos sofrer vão vir de pessoas que estão próximas, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa igreja. Isso mesmo, infelizmente, é uma tristeza ouvir isso, mas é uma grande realidade. Sabe, hoje em dia a gente não tem o mesmo sistema de Abel e Caim, né? De ali levar os frutos da terra, de levar ali o sacrifício, não precisamos mais sacrificar, mas hoje nós ainda temos como ofertar a Deus, através do nosso salário. E aqui, calma aí, antes de você desligar e sair correndo por causa de dinheiro, calma aí que eu vou te explicar. Nós devolvemos o dízimo. Tudo pertence a Deus. Deus dá tudo pra gente, Ele mantém a gente, Ele é dono de tudo. Em troca, Ele só pede 10% para manter a obra dele. Aí o dízimo, meu irmão, é obrigação, não é seu. Você tem que devolver sim. Você pode devolver chorando, mas não é seu. Devolve para Deus. Tem gente que fala assim, vou pagar o dízimo. Você não está pagando. Você está devolvendo. Ele deixou 90% com você, entendeu? Agora, oferta se você der com coração pesado, com rancor, com não, eu vou dar aqui essa aqui do meu jeito, não, isso aqui, eu podia, não podia, não, para que eu fui dar aquela oferta, para quê? Aí você está pecando. Oferta é de coração. E Caim não deu a oferta de coração. É esse que foi o problema. Abel foi lá e sacrificou, simbolizando que ele precisava do perdão de Deus, que ele necessitava do perdão de Deus, que Deus era o dono de tudo e que precisava ali para cuidar dele. Quando Abel chega com o cordeiro e sacrifica, ele está falando o seguinte: Senhor, eu estou aqui ofertando, te agradecendo, porque mesmo os meus pais errando, o Senhor cuida da gente e o Senhor vai mandar um Salvador e perdoa os nossos pecados. Agora a oferta de Caim foi a seguinte: lembra que eu falei que Caim escolheu trabalhar aonde seria a maldição? Deus falou, vocês vão sofrer, vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que batalhar. Aí Caim traz lindos frutos, tudo bonito, lindas verduras ali. Ele falou o seguinte, tá vendo? O Senhor falou que a gente ia sofrer, mas olha o que eu fiz. Eu plantei, eu colhi. O Senhor estava errado em dizer que não íamos ter condições favoráveis ao nosso lado, que a gente ia sofrer demais. Você está entendendo a diferença? Você entendeu por que Deus não aceitou ali a oferta de Caim? Agora eu entendi! Não foi de coração, não foi de agradecimento, foi de orgulho. Sabe, a gente ser um verdadeiro adorador, a gente reconhece as dádivas. Tudo que você tem, seu carro, sua moto, sua faculdade, sua namorada, seu esposo, sua esposa, seu salário, não te pertence. Você é um mordomo, seus filhos, você é um mordomo, cuidando das coisas de Deus que Ele entregou nas suas mãos. Você entendeu a responsabilidade que você tem? Tá vendo como o negócio é sério, meu amigo? Diz aqui pra mim, você acha que a lei de Deus é contrária à autonomia humana? Se submeter a Deus é algo que exclui a minha autonomia como humano? Existe esperança para aqueles que, assim como Caim, guardam a amargura no seu coração? E como essas pessoas podem ser salvas? Tá tudo dentro da Bíblia. Dá uma olhadinha nesses textos aqui, ó. Tá vendo? Opa, calma. Tá vendo aí? Todos esses textos falam sobre Abel e Caim e sobre ter as primícias do seu coração para Deus. Exatamente. Eu quero ler para você um texto que eu acho muito forte sobre Caim. Está lá em Judas. Judas, o verso 11, fala o seguinte: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Caim, Balaão e Corá foram dominados pela ganância e a revolta.
não quiseram fazer a vontade de Deus. Então, para tudo isso que eu perguntei para você aqui, está dentro desses textos que você acabou de ver. Caim era diferente de Abel, ele deixou ser levado. Inclusive, um desses textos fala que Caim era do maligno e que Abel, ele deu a oferta de coração para Deus. E mesmo depois de morto, a sua justiça ainda fala. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, fazemos a vontade dele de todo o coração, meu irmão, aí tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Caim, ele fez uma escolha contínua na sua vida. Lembra que eu falei aqui, volto a dizer, né? Sobre que Caim era a esperança que Adão e Eva tinham? O nome Caim, no hebraico, significa caná, que literalmente significa adquirir algo precioso. Ou seja, Eva acreditou adquirir o Senhor, o Salvador. Já o nome de Abel, sabe o que significa? Em hebraico é Ebel, que é sopro, brisa, é uma coisa muito evasiva, não tem um contexto. E tanto que quando Abel nasce nem é citado, nada. Coitado do Abel, o menino traumatizou. E se manteve fiel ao Senhor. E sobre o sacrifício, Caim viu o pai dele fazendo isso inúmeras vezes. Sabia como funcionava, sabia qual era a oferta que ele deveria fazer. Só que ele resolveu fazer da maneira dele, como eu te expliquei. Ele se recusa a aceitar que a oferta era um benefício para ele próprio. Os princípios de Satanás, as mesmas coisas de Satanás, Caim caiu nas mesmas coisas. Caim, ele fez como muita gente faz hoje. Ele quis adequar Deus a ele. Tem muita gente hoje que quer adequar a Bíblia à sua vida, quer adequar a Deus à sua vida, quando é o contrário. Nós temos que nos adequar ao que a Bíblia pede e ao que Deus pede. Não tem conversa, é isso aí, acabou. Você pode chorar, espernear, mas é assim que funciona, meu irmão. E não é ruim não, é bom negócio, rapaz. Sabe qual é o mais interessante disso tudo? Mesmo depois da oferta ser rejeitada, Deus chega para Caim e fala: ô, por que você está de cara feia aí, rapaz? Por que você está emburrado, meu filho? Aí Caim vai lá e fala: não, o senhor aceitou de Abel e não me aceitou. Ah, aquele menino emburradinho da escola, né? Aquele emburradinho. Ah, o senhor não me aceitou. Deus fala o seguinte: meu filho, se você fizer o que é certo, eu não vou aceitar? Vai lá e faz o que é certo. Deus deu outra chance para Caim e Caim não quis essa chance. Quantas chances Deus tem dado para você mudar de vida, para você fazer o que Ele pede, para o seu coração ser entregue nas mãos dEle e você não toma uma atitude, meu filho? Gente, não basta conhecer a vontade de Deus. Tem que se permitir que Jesus faça parte do seu coração. Só assim que você vai conseguir fazer e aceitar a vontade de Deus na sua vida. Literalmente, nós temos nessa lição aqui a explicação dos dois caminhos. Um caminho onde você aceita Jesus como seu Salvador, reconhece que você é total e precisa completamente dele, ou você faz pelos seus próprios esforços. São os dois caminhos. E você escolhendo estar do lado de Deus, a vida não vai ser fácil, não é um mar de rosas, como muita gente prega aí fora, de maneira nenhuma. Tem muita luta. Mas quando você rejeita Deus, você já está na condenação eterna. E Deus dá a chance, como Ele deu para Caim. Caim não quis reconhecer que precisava do perdão de Deus. Ele se revoltou contra Deus. Você conhece alguém que é ateu? Eu conheço alguns que são e geralmente são pessoas extraordinárias, muito bem educadas, mas na sua grande maioria, o ateu já foi um cristão. E ele teve uma decepção com Deus, ele teve uma rebelião contra Deus por algo que aconteceu na sua vida, assim como Caim não aceitava que seus pais foram expulsos do Jardim do Éden. Às vezes alguém perdeu um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, e ali eles se rebelam contra Deus e deixam de acreditar em Deus. Muitos não deixam de acreditar em Deus. Estão dentro da igreja, talvez esteja aí sentado do seu lado, ou até você que está me assistindo aqui. Você não deixou de acreditar em Deus, mas você não quer deixar que Ele tome conta da sua vida, meu jovem. Então, assim como Abel foi justo, seja justo também. Não faça como Caim, que teve a oportunidade, que teve tudo, que foi ensinado de tudo e assim ele não quis. Seja a verdadeira oferta para Deus, tá joia? Espero que você tenha gostado, espero que esse bate-papo tenha dado um conteúdo bacana para você aí, possa ter te dado algumas ideias, possa ter te ajudado no estudo da lição, beleza? Eu aguardo você aqui semana que vem para a gente continuar. E se você está gostando, compartilha com seus amigos aí, compartilha aí. Se inscreveu? Não desliga não. Se inscreve aqui primeiro. Um abraço, meus saleiros e minhas luminárias. Até semana que vem.